Bom, gente, boa noite. Que bom ver esse nosso espaço aqui cheio, né? A gente sempre fica muito feliz quando tem eventos aqui no nosso quinto andar, a nossa torre nova, é sempre uma alegria, até para poder fazer todos esses eventos, né? Meu nome é Maíra, eu sou diretora pedagógica aqui do Band, e é uma alegria, né, a gente poder ter um evento desse com convidados internacionais, né, que a Lu conseguiu fazer aí a ponte e tudo mais. Então, primeiro, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês, de todos os nossos colegas que já estavam aqui o dia inteiro, né? Ficaram para prestigiar esse evento. Quem está vindo de fora, quem está assistindo aqui a gente pelo YouTube, né? Depois vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado. Enfim, uma grande alegria que vai ocorrer esses 3 dias aí com esse tema aí sobre currículo, contexto e tudo mais, né? Desses 3 dias, a gente vai ter hoje a palestra sobre currículo e contexto social, relações possíveis. Quem vai estar com a gente aqui? Professor doutor Edson, professora doutora Maria Antonieta, professor doutor Fernando, professor doutor Cristiano, e a mediadora vai ser, não é a Lu, né? Professora doutora Luciane. Amanhã a gente segue com uma outra palestra também no mesmo horário, né? Sentidos para uma integração curricular latino-americana, com o professor Fernando e o professor Edson de novo, e quem vai mediar vai ser a nossa professora Rose, está ali. E na quarta, aí a gente vai falar um pouquinho da gente, né? Então vai ser o currículo do Bandeirantes, do Colégio Bandeirantes, Inovações e Limitações, muito voltado para o ensino médio, né, com a questão todas das ciências da natureza e tudo mais. E os palestrantes vão ser o professor Dr. Franco, cadê o Franco? Está ali no fundo. Professora doutora Carolina Zambrana, também está ali no fundo escondida para mim. E a professora doutora Maria Elice. E quem vai fazer a mediação vai ser a nossa professora Silvia Helena, que está ali também. Certo? Maria Elice, você. Eu estou apresentando sem nem saber de onde vem, né? Então, de novo, muito obrigada por todos estarem aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Almeida, professor doutor Almeida também, não vamos perder, né? Que é muito importante aqui a gente falar que o currículo, no final do dia, é quantas aulas de matemática, quantas de história, quantas de geografia, não é isso? É isso que a gente precisa discutir sobre currículo, certo? Pelo menos, vamos descobrir que hoje que não é isso, né, professor? Acho que a gente vai tentar desconstruir, né? Essa doideira. Verdade. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse evento. Há 5 anos atrás, nós nos reunimos, um grupo de professores, com o objetivo de discutir ensino de ciências. Assim começa nosso primeiro passo, nosso primeiro encontro. O grupo era focado para a área de ciências, especificamente, e a ideia era entender por que ensinávamos ciências, para quem e por quê. Nesse contexto, o grupo foi ampliando, tomando outras dimensões, outras áreas integraram o nosso grupo. Veio a pandemia e aí esse ato ficou durante esse tempo. Esse momento aqui é um momento que traz uma questão importante, porque a gente vai falar de aproximação. Então, a gente está trazendo esse grupo de volta para a gente iniciar uma discussão com um tema extremamente apropriado, currículo, e é uma discussão permanente. Eu acho que os palestrantes de hoje vão ser eu acho que de um enriquecimento único para todos nós. Então, eu vou chamar a professora doutora Luciane, que fará aqui vai ser a nossa mediadora, e ela vai explicar para a gente como é que vai funcionar o nosso diálogo aqui. Tá bom, Lu? Obrigada, boa noite a todos, a todas. Obrigada aí por estarem aqui. Gostaria também de agradecer, né, toda a equipe aí do Colégio Bandeirantes, professor Almeida, que ajudou a isso acontecer e tudo isso ser possível. Então, só explicando rapidinho aqui, a gente tem esse QR Code que tem em vários lugares. Para quem quiser mandar perguntas, pode mandar via QR Code no WhatsApp, tá? O pessoal lá atrás vai receber e vai passar para mim depois, ao final aqui da fala de cada um dos nossos palestrantes. Além disso, também a parte vai ter um certificado digital, também pode ser acessado, vocês mandam o nome, por aqui a gente manda depois o certificado digital.
Com relação aqui contar um pouquinho de cada um dos nossos palestrantes, muito obrigada, né, vocês por estarem aqui. A gente vai ter o professor Edson Cuervo Montoya. O professor Edson, ele é professor da Universidade del Valle, na Colômbia. Ele é filósofo, mestre em pesquisa e em educação pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutor em ciências da educação pela Universidade de Valência, na Espanha, sob orientação do professor Jimeno Sacristán. Ele desenvolve pesquisas na área de currículo e de gestão e administração escolar. Depois a gente vai ter uma fala do professor Fernando José de Almeida. Ele é professor titular do programa de pós-graduação em educação, currículo da PUC São Paulo, foi secretário municipal de educação de São Paulo e também diretor nacional do SESC nas áreas de educação e cultura. Hoje ele desenvolve pesquisas na área de educação com ênfase em informática. A gente também, depois, em seguida, tem a professora doutora Maria Antonieta Peso del Pino, pós-doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, doutor e mestre em psicologia social pelo IP-USP. Atualmente, ela é pesquisadora do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política. Desenvolve trabalhos voltados para a vulnerabilidade psicossocial na infância e na adolescência. E, fechando, a gente vai ter o professor Cristiano Rodrigues de Matos. O professor Cristiano, ele é professor livre-docente do Instituto de Física da USP. Ele coordena o grupo de pesquisa em educação em ciências e complexidade. Desenvolve pesquisas na área de ensino de ciências, tendo como base a teoria da atividade sociocultural histórica. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui para a gente. A gente vai dar início aí, nessa fala aí de 15 minutos. Depois a gente vai ter uma conversa entre nós quatro, né, os quatro aqui, e eu, mediano, recebendo as perguntas. Tá bom? Bem, boa noite para todos. Eu estive pensando se falar em espanhol, em português. Então, estou um pouco nervoso, mas vou tentar falar em português. E o pessoal me desculpa, porque não está bem não de tudo, mas estou tentando aprender. A relação currículo e contexto é muito importante, porque normalmente nós pensamos que o currículo tem a ver com simplesmente as assinaturas, as temáticas, os temários que o pessoal, os professores e as professoras, pegam para um processo de ensino. Mas é muito importante fazer as relações que temos no currículo e os contextos sociais. Como a professora Luciane falou, e o professor Almeida, a quem estou muito agradecido pela invitação, pelo convite, para falar aqui em São Paulo. Vou tentar trazer desde Colômbia uma reflexão pequena, pode ser mais grande, maior, que tentei escrever como violência direta nos currículos de instituições educativas localizadas em meio de conflitos armados. Como o pessoal sabe, na Colômbia temos uma problemática de mais de 70 anos de guerra interminável. É uma guerra fratricida que mata todo o tempo as pessoas inocentes e também os participantes. Então, a relação currículo e o contexto social para nós é refletir a violência que circunscreve, que está ao redor da escola. Vou iniciar com uma palavra de Eduardo Galeano. Ele fala que expertos em violência falam que Colômbia é um país enamorado da morte. Está nos genes, dizem. É uma expressão que é muito forte para nós, mas que põe o pessoal a refletir ao redor da nossa realidade. Para nós, pensar a escola perto das situações sociais como a violência é muito grande. Poderíamos falar muita coisa da relação escola-violência. Nesta noite, eu tenho que fechar um pouco a ideia, então vou pegar a ideia do currículo e a violência. Mas o currículo fala de muitas coisas. Por exemplo, o currículo explícito, que tem a ver as temáticas, os temários que os professores normalmente falam, mas também o currículo oculto,
que são temáticas que não são evidentes, estão ocultas, mas também estão. E o currículo nulo, que é, como disse Posner, é um currículo que não está. Não está. É importante falar do que está e o que não está também. E a violência, antes de fazer uma introdução de alguma definição de violência, nós diferenciamos violência direta e violência indireita. A violência direta com artefatos, sem artefatos. Isso tem a ver com a utilização de artefatos para intervenir o corpo de outra pessoa ou também as mãos, o que seja preciso para fazê-lo. E a indireita, que é simbólica. Mas eu quero fazer uma apresentação de uma definição simples do currículo. O currículo é um termo muito difícil de fechar uma palavra, mas um autor muito importante para nós, Laurence Steinhaus, fala que o currículo é a seleção cultural do conhecimento estimado como válido por uma comunidade. Quais são os conhecimentos que temos selecionados para um processo de ensino? Isso tem a ver com o currículo. E quais são as decisões que tem a comunidade? Precisamente o que essa comunidade quer apresentar a seus alunos. E a violência? O que é a violência? A violência, alguns esclarecimentos teóricos. O pessoal normalmente tem a ideia que a natureza é violenta. Por exemplo, com esse vulcão, que fala a natureza pode ser violenta, mas a definição de violência tem uma relação fundamentalmente com o ser humano. A natureza é isso, é natural, mas o ser humano tem uma aposta artificial de outra ideia. Por isso, eu tento fazer uma definição assim. A violência é o ato efetivo de intervenção com a intenção voluntária de causar dano ou influência na conduta de outra pessoa ou em outras pessoas e, por sua vez, em suas ações potenciais. E esse mesmo ato de intervenção pode ser exercido sobre a condição material do outro ou sobre sua psique. Ali temos uma pergunta muito importante. Bem, a violência é o ato efetivo de intervenção com intenção voluntária de fazer dano. Então, a violência pode ser legítima? Tem legitimidade ou é ilegítima a violência? É uma reflexão também muito grande que precisamos de mais tempo para desenvolver, mas poderíamos falar de alguns autores que falam, por exemplo, um autor marxista como George Sorel, que ele fala que a violência é legítima para poder trocar, mudar a situação das realidades sociais. Mas outra autora, como Hannah Arendt, ela fala que fazer uma aposta pela violência é muito difícil para fechar o círculo que ela mesma abre. Se você aposta pela violência, é muito difícil depois fechar a violência mesma. Então, nós temos múltiplos sentidos. Inclusive, um autor como o professor da Universidade de Catalunha, lá, a Universidade Autônoma de Barcelona, ele fala, Otávio Fugiat, que a violência também pode ser pensada como uma categoria educacional. O ato educativo também pode ser, em algum momento, violento. E aí, ali eu tenho que fazer uma diferenciação. Eu não vou falar da violência como bullying. É uma temática muito importante, mas para esta palestra, para esta intervenção, eu preferi pegar a violência como violência social. A violência que mata, a violência que circunscreve, que está no contexto educativo lá na Colômbia. E temos também algumas taxonomias da violência. Por exemplo, esta que é psicológica, que fala da violência física, sexual, econômica contra a mulher.
contra as crianças. Bem, muitas taxonomias que temos. Um autor muito importante, Galton, um pesquisador muito importante, que fala de estudos sobre a paz, ele fala a diferença entre a violência direta, a violência cultural, que é muito importante, e a violência estrutural. A importância da violência cultural é que ela mesma se reproduz. Por exemplo, na Colômbia, nós poderíamos falar que a violência vai se reproduzindo através de muitas ações sociais, mas também nos meios de comunicação. Por exemplo, no mundo inteiro, neste momento, muitas pessoas pensam que Colômbia é simplesmente o ato que faz os narcotraficantes. E precisamente com um deles, os maiores, os mais grandes narcotraficantes do mundo, que é Pablo Escobar. Por ali, em Netflix, temos uma série muito famosa no mundo, e algumas pessoas pensam nisso. Claro, isso acontece e as crianças têm uma ideia lá na Colômbia que o Pablo Escobar é um super-herói. Sim, um héroe. Eu quero, professor, ser como Pablo Escobar para arrumar tudo a minha realidade. Claro, isso vai reproduzindo a violência cultural. E também uma violência muito importante que é a violência cultural. Vou avançar mais, porque são simplesmente 15 minutos. Se eu vou tentar utilizar mais tempo, professor Luciano, você me fala, porque normalmente os professores, vocês sabem, falamos e falamos e falamos. A violência epistêmica também é muito importante, e Spivak fala que a violência epistêmica tem a ver com, por exemplo, um projeto orquestrado de forma remota, distante, heterogênea, para construir o sujeito colonial como outro. Se um povo pega outro povo e nega suas bases epistemológicas, por exemplo, como os processos coloniais que nós sofremos ou tivemos também na América Latina, isso é violência epistêmica, mas os professores também podem exercer violência epistêmica sobre os alunos. Por exemplo, muito simples, a postura adultocentrista, que fala que as crianças não têm ideias, não têm perguntas, não têm possibilidade de fazer. Isso é uma postura também de violência epistêmica. Vou avançar para chegar a esta outra definição. Tanto a violência estrutural quanto a violência cultural constituem as bases da violência direta. Esta ideia é muito importante, porque para nós na Colômbia, a violência é uma somatória, uma soma de muitas causas. A violência estrutural, que é aquela que tem a ver com as desigualdades sociais, que temos na América Latina toda, mas isso combinada ou misturada com a violência cultural, tem como desenvolvimento a violência direta. Essa violência que eu falei, a violência que mata. Como isto? Uma imagem de um fotógrafo muito importante para nós na Colômbia, e é o fotógrafo Jesus Abad, Colorado. E ele tem um projeto de faz muitos anos, onde está tirando fotos das escolas que ficam ao redor das brigas entre os grupos narcotraficantes, de grupos de direita irracional, direita extrema e também esquerda extrema. Porque lá na Colômbia a problemática é muito, muito grande entre as brigas dos grupos. E em meio à escola, em meio às crianças, em meio aos professores, em meio ao currículo, isso que falei. Por exemplo, lá na minha cidade, eu sou de Medellín, uma cidade com 2.400.000 pessoas. Sim, é a cidade de Pablo Escobar, mas também é a cidade de muitas pessoas que não têm a ver com narcotráfico, como todas. Uma cidade com muitos sonhos, com muita esperança de desenvolver projetos sociais, desenvolver projetos econômicos também
e ficar perto da paz. Tem uma ideia que eu quero também trazer de Whitehead, um filósofo, também matemático inglês, que ele fala que a solução que estou argumentando consiste em erradicar a fatal desconexão de matérias que mata a vitalidade de nosso currículo moderno. Só há um tema matéria para a educação, e essa é a vida, em todas suas manifestações. Whitehead põe no centro da reflexão que nós, aqui no Band, lá, Colégio Dante Alighieri, na USP, na PUC, na Universidade del Valle, onde eu trabalho, mas também nas escolas latino-americanas, temos somente um temário na matéria importante, a vida, em todas suas manifestações. Por isso, eu quero rapidamente falar das possibilidades que nós temos de refletir e relacionar o currículo com o contexto social violento. Aqui temos as ideias, os trabalhos principais do professor Gimeno Sacristán, com quem tive a oportunidade grande de me formar lá na Espanha, e ele fala que o currículo não pode ser pensado simplesmente como um documento, porque é errado. Para pensar bem do currículo, o pessoal tem que pensar mais bem num processo. O currículo é um processo. A palavra currículo leva a engano. Está enganando porque fala de uma coisa quando temos que pensar muitas coisas. Por exemplo, a lei, que ele fala, o currículo prescrito, por exemplo, eu tenho entendido, os que estou olhando, estou estudando do currículo brasileiro, tem a base comum curricular. Isso seria um currículo prescrito, uma ideia geral do currículo, mas ali não tem fim o currículo, tem a ver também com os livros de texto, os manuais educativos. Ele fala currículo apresentado. Também o planejamento dos professores, que normalmente se pensa que é o currículo, mas também a ensinança interativa, efeitos educativos, efeitos comprováveis e comprovados, currículo evaluado. E nessas ideias e pesquisas que eu posso fazer lá na Colômbia, eu pensei trazer simplesmente três ideias. Por exemplo, a prescrição curricular sobre a violência direta lá na Colômbia, esta, fundamentalmente, umas diretrizes em educação para os direitos humanos. E isso tem umas temáticas muito importantes, mas também muito gerais. Por exemplo, a coexistência e paz, a participação e responsabilidade democrática e a pluralidade, identidade e valorização das diferenças. Isso não está mal, não. Mas também temos que problematizar que se você simplesmente fala dos direitos humanos de maneira geral, o pessoal perde, o pessoal estudantil, os estudantes perdem a possibilidade de refletir o que acontece nas ruas, mais perto deles, porque os direitos humanos é um discurso geral muito importante, mas as crianças têm conhecimento sobre a violência direta, a violência que acontece nas ruas. E o professor fala nas instituições com diretrizes gerais do currículo, mas ele vem da cidade, vem da rua e entra à escola. E isso é uma coisa muito problemática, porque lá na Colômbia, em muitas ocasiões, temos somente essa possibilidade. Também temos que reconhecer, não é culpa total a responsabilidade dos professores, porque eles também trabalham no centro da briga, no centro da guerra. E também os livros didáticos usados nos centros e a violência direta e armada é uma maneira de trabalhar, uma maneira de refletir com os estudantes. Por exemplo, eu peguei uma pesquisa, algumas categorias educativas
onde nos livros didáticos trabalham algumas ideias, por exemplo, essas imagens, onde fica alguns militares, algumas imagens de guerra que estudam os estudantes lá. Por exemplo, isso, que casco azul. E nós sabemos que a intervenção da ONU não é uma intervenção pacífica simplesmente, é uma força de intervenção também. Muitas vezes tem uma série de problemáticas também que eles são dos direitos humanos também. Esta criança tem aí como uma dúvida de pegar a mão dele também, afortunadamente. Também temos umas ideias que se apresentam nas imagens, nos livros de texto, nos livros didáticos lá na Colômbia, por exemplo, falando com um fotógrafo amigo, ele falou o interessante desta foto, que tem uma ideia da briga, da guerra, como uma esperança no futuro, no horizonte que tem a possibilidade da guerra. Também os perpetradores e as vítimas, por exemplo, isso foi uma massacre muito grande, historicamente muito forte para nós lá na Colômbia, e a importância do que os estudantes possam refletir sobre as imagens, sobre as questões que têm relação com as brigas, com a guerra na Colômbia. E outra coisa que são os tempos e lugares da violência nos manuais. É importante que se fale da violência, mas uma violência real. Não estou falando de pornografia violenta, que é uma possibilidade, algumas pessoas têm essa intenção. Não, refletir, porque a televisão se faz isso. E a importância do que os professores possam falar com os alunos tem a ver a possibilidade de refletir com eles lá na aula, lá na construção do grupo ao redor da violência, não o que diz Netflix e outros. Algumas conclusões rapidinhas para fechar minha intervenção é a importância de trazer a violência ao currículo, porque a violência não acontece simplesmente na rua, não acontece simplesmente na vida fora da escola. Temos um autor também muito importante, Jaume Martínez Bonafé, e ele fala que uma prática que tem que ser superada, tem que modificar-se nas escolas, é ficar longe da realidade e da subjetividade dos estudantes, porque a vida mesma eles trazem para dentro das escolas. Por isso, se eles acontecem aos atos violentos e conhecem deles, tem que refletir com seus professores em seu currículo a possibilidade disso. Temos muitas possibilidades de pesquisa. Por exemplo, as narrativas de professores e professoras, as metodologias de abordagem didática ou metódica na violência e outras. O desenho de estratégias de integração curricular que falem das problemáticas, por exemplo, a violência, para refletir, como falei, com isso. Fecho com uma ideia de um cantor catalão, lá na Espanha. Ele fala que não creem en les pistoles, para la vida se fez l'home e não para la morte se fez. Por isso, fecho falando que os colombianos não estamos apaixonados pela morte, estamos apaixonados pela vida. Por isso, refletimos ao redor da violência para que a educação seja a possibilidade de fazer sociedades mais humanas, mais solidárias. Muitas graças. Gostaria... Professora Antonieta. Está chamando. Obrigada, professor Edson, pela intervenção. Gostaria agora de chamar a professora Maria Antonieta, está ali entretida, anotando. Sei que gosta bastante desse tema, né? A professora trabalha aí com bastante área de conflitos, então, por favor. Tá bom. Mais 15 minutinhos. Muito obrigada a Luciane, ao professor Ricardo, a equipe que organizou esse evento,
ao professor Montoya. Eu já trabalhei muito usando PowerPoint, mas eu gosto de olhar as pessoas, então resolvi ler e olhar para vocês. Eu titulei minha fala como o necessário olhar para o outro na construção de políticas educativas. Uma cita que o professor Cuervo faz em um livro nos diz o seguinte: nas discussões cotidianas, quando pensamos no currículo, nos referimos somente ao conhecimento, esquecendo que o conhecimento que constitui o currículo está inextricavelmente central e vitalmente implicado em aquilo que somos, em aquilo no qual nos transformamos, na nossa identidade, na nossa subjetividade. Tadeu da Silva. Uma pergunta que talvez estejam se formulando: o que uma psicanalista tem a ver com o currículo? Pergunta que inicialmente foi minha. Mas quando escutamos os meus colegas de mesa, o nosso convidado, meu colega colombiano, o Dr. Cuervo, sinto-me que com certeza podemos pensar muito juntos sobre esse tema, sobretudo quando entendemos que o currículo não é apenas o conhecimento ou um plano de estudos, e sim um dispositivo vinculado a um contexto mais amplo, cultural, social e político. Eu não falei com o professor antes, mas a minha fala vai estar muito destinada pela mesma temática. Bom, Cuervo nos convida a pensar o currículo e seu vínculo com a cidade. E, portanto, a necessidade de revisitar e revisar conceitos e nos transformar constantemente como a cidade. Portanto, será preciso estar atentos às mudanças, às transformações que ocorrem nos nossos espaços públicos, como os movimentos culturais, sociais, políticos. Gostaria de propor também que, como psicanalista vincular, entendo por espaço 3 diferentes espaços, tanto intimamente ligados e articulados entre si: o espaço psíquico, que denominamos intrapsíquico, íntimo ou singular; um segundo espaço, o espaço intersubjetivo, aquele que se produz no encontro com o outro; e um terceiro espaço, o grupal, comunitário, social, as instituições, as escolas, segundo a proposta do René Caes. Em esses 3 espaços são produzidas formações conscientes, psíquicas conscientes e inconscientes, e não podemos pensar em nenhum deles isoladamente sem pensar nas relações e articulações que se dão em esses 3 espaços. Gosto de acompanhar minhas reflexões junto aos que de maneira poética nos debruçam convivências do nosso cotidiano. Eu vou ler uma citação textual de um livro que eu acabei de ler, do Padura. Pois, de verdade, tudo resultava assim de simples. Ou me segues, ou apoias, ou eu te ataco. Ou aceitas o que eu digo, ou te condenas com a tua negação. Mais elemental ainda, ou estás comigo ou estás contra mim, com a razão ou com a loucura, com o bem ou com o mal. Podemos afirmar que uma das características próprias da nossa época está marcada pelas palavras do escritor Padura. É um escritor cubano, né? Não sei se vocês conhecem, que nos traz frases que devem ressoar em cada um de nós, tanto como docentes, diretores, pais, colegas. Ou estás comigo, ou não estás, ou eu te ataco. Ou estás comigo, ou estás contra mim. Parece que vivemos um tempo que mostra que só é possível caber 2 coisas, o branco ou o preto. Polarizações afincadas em certezas onde não cabe dúvida. Ou um talvez, ou também poderíamos pensar deste outro modo, ou um será que podemos ver isto desde outro ângulo? Frases que nos colocam no lugar de sermos sujeitos não completos, com limitações, e que indubitavelmente nos obriga a conviver e aceitar as incertezas. O mal-estar vivido no nosso tempo, entorno, comunidade educativa, sociedade, são próprias de um tempo de grandes mudanças, onde predominam o individualismo, o negacionismo, a perda dos limites entre o privado e o público,
lugar onde prevalece o desejo de sobressair, ser feliz a qualquer custo, ganhar todas as apostas. Um tempo onde alguns sentimentos parecem ter sido esquecidos: a solidariedade, a empatia, a compaixão. Caes nos alerta que o mal-estar descrito por Freud em 1929 não é o mesmo que hoje vivemos. As vivências próprias desta época estão marcadas pelo desassossego, a inquietação, a perda de perspectivas, um mal no ser. Mesmo, ele descreve como mal-être. Talvez nos leve a nos perguntar como ser um sujeito em este mundo com tantos cambios e caos. Certamente, desde a época de Freud até agora, muitas coisas mudaram. Uma Segunda Guerra Mundial, genocídios importantes, mobilidades, migrações constantes, o resgate da mulher da condição servil para papéis mais ativos na sociedade, o que traz, consequentemente, mudanças nas composições familiares, as lutas e reivindicações sociais de comunidades antes excluídas, embora com dificuldades, mas hoje com reconhecimento no campo jurídico. Me refiro aos deficientes, aos negros, os índios, à comunidade LGBT. Se humilhar o diferente era corriqueiro ou aceitável, hoje no Brasil temos leis que punem o racismo, a discriminação, o acoso sexual ou moral. Existem leis que amparam e incluem os antes excluídos. Embora esses avanços são produto de lutas importantes, grande parte da nossa população não conseguem aceitar e respeitar aqueles que consideram diferente. Escutamos em um grupo terapêutico um adolescente boliviano comentar que ele é o negro da classe, para fazer uma referência muito explícita a que tanto ele como um sujeito andino como o negro são discriminados numa escola pública próxima do centro onde eu dou supervisão para trabalho com adolescentes imigrantes. Trabalhar com a diversidade social, cultural e linguística tem nos trazido uma riqueza enorme. E nesses encontros multiculturais verificamos quantos desafios, dificuldades são vividas não apenas no nosso país, mas também em muitos lugares do nosso continente. Estou falando do nosso país e eu me vi falando do nosso país sendo peruana, mas morando 40 anos eu me sinto agora mais brasileira. Bom, enquanto pensava na experiência da violência armada na Colômbia, porque eu li alguns textos do professor Cuervo, trazida em muitos dos relatos pelo nosso convidado, a sensação que eu tive foi que parecia que no cotidiano nós não vivemos esse tipo de violência. Violência armada que, claro, nos remete às vividas na décadas atrás, na década de 70, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil, com uma violência de Estado que deixou marcas muito presentes ainda nesse momento. Ou em países como Colômbia, Peru, que vivem com a sombra do conflito armado, se reproduzindo e eclodindo em cada nova situação de caos. E como uma moradora desta metrópole, parece a violência ser distante à nossa cotidianidade. Grande engano. Pensar que o conflito armado está fora das fronteiras distantes do nosso entorno. Quando aqui no Brasil assistimos a extermínio de jovens negros periféricos, lutas entre facções dentro de uma favela, uma deputada em pleno bairro dos Jardins sair atirando atrás de um militante de um partido contrário ao dela, com uma arma, ou ainda mais dolorido, um adolescente entrando em uma escola atirando com arma do pai policial em alunos, docentes e funcionários. Medo, pavor instaurado em locais de maior vulnerabilidade e hoje chegando cada vez mais perto das nossas portas. É claro que quando eu escrevi isto, não tinha acontecido o que aconteceu hoje. Então está cada vez mais perto, né? Se antigamente o professor era quase que um deus, né, ao qual as pessoas respeitavam, hoje a gente sente como ele é violentado, tanto pelos alunos quanto pelos pais, pelo relato que eu vou falar agora. Para muitos estudiosos,
O século XXI foi marcado por um 11 de setembro de 2001, quando 2 torres gêmeas foram destruídas por aviões com um saldo de mais de 2.700 pessoas mortas e com a sensação da dor e a fragilidade da vida. Essa vida que o professor Cuervo nos fala tão importante. Embora distantes, o medo tomou conta de muitos de nós, com a sensação de que em qualquer momento o alvo seríamos nós. Hoje me pergunto se o Brasil não vive algo semelhante dessa ordem, e se não estaria marcado por um 8 de janeiro de 2023, quando uma violenta turma destrói partes do patrimônio de prédios icônicos representantes da democracia. Com esses atos violentos, vivemos a constatação de que a crescente polarização e o discurso de ódio haviam chegado num ápice, também muito perto de nós, não mais tão distante em Nova York. Como psicanalista, docente, sinto que o nosso maior compromisso é com o cuidado do vínculo do ser humano com o outro, com os outros, de maneira a promover reflexões grupais sobre o que vivemos cotidianamente, dando lugar à palavra, ao dizer, ao entredizer junto com o outro, sobre aquilo que pensamos e sentimos. Questionar as certezas, as vivências que nos produzem temor e nos afastam do encontro produtivo com o outro e a riqueza obtida pelo diferente. Considero que este evento, currículo e contexto, aproximações, tem esse objetivo de nos trazer, de nos fazer pensar, nos aproximar do currículo, dos nossos projetos pedagógicos com um olhar ético, de um cuidado pelo outro e respeito pelo outro na sua alteridade, na sua outridade, um olhar pautado na justiça e na responsabilidade social. Talvez dizer junto com Cuervo, 2013, o valor do reconhecimento de que somos atravessados por essa cidade, que nos muda e muda a cada ano, a cada dia, e que nos enfrenta a diversidade de obstáculos, situações de vida, exigências de criatividade, mas também de limites. Considero essencial que o cuidado do currículo deve implicar um olhar para o aluno, para o docente e para a escola, e fundamentalmente estar envolvido com os acontecimentos da comunidade do nosso país. Nesse movimento, não podemos esquecer que é essencial que também cuidemos do vínculo professor-aluno, docente-pais. Cuidar os vínculos entre os diversos atores da comunidade educacional, cuidar da importante e necessária convivência, favorecer o cuidado cotidiano do docente, que no vínculo com o aluno seja capaz de permitir que explore seus potenciais, reconhecer nas necessidades um desafio a superar, buscar na praxis o valor daquilo que surge como um não saber, estimular o encontro com saberes desconhecidos, às vezes não enxergados e presentes na própria experiência. Pensar a violência precisa de uma reflexão constante da nossa atuação de vínculo com o aluno, com o colega, que passe por aceitação da crítica, para que não seja vivida tu estás comigo ou estás contra mim. Estar atento para aquele discurso único, próprio dos fundamentalismos, do dogmatismo, e estimular uma polifonia do discurso, aquele que aceita a multiplicidade, a diversidade, que faz possível os contrários poderem conviver e que não existe uma verdade única. Olhar para a violência na escola. Diversas formas de violência estão presentes no espaço da escola, embora nas últimas décadas parece que tudo é chamado de bullying, ou que tudo é centrado no chamado bullying. Como se a violência na escola estivesse apenas centrada em um sintoma próprio do vínculo entre os alunos. Há uns anos fui chamada por uma pré-escola para falar com os professores sobre os limites das crianças. E nesse encontro trabalhamos com um grupo de professores com a proposta de dramatizar situações cotidianas. Foi muito surpreendente que as situações trazidas pelos professores dramatizavam formas sutis de violência dos pais com os professores, como se os que não tivessem limites fossem os pais. Assim, o que aparecia como sintoma
As crianças que não têm limites, as cenas dramatizadas pelos professores nos levaram a outras hipóteses. A questão dos limites mostrava uma escola com limites difusos. Na organização, por exemplo, do espaço escolar, era permitido que os pais pudessem entrar dentro da sala de aula, abrir a porta da escola e dizer qualquer barbaridade para um professor. Os professores se sentiam obrigados, eu já vou terminar, se sentiam obrigados a ser convidados pelos pais para uma festinha infantil, e no meio da festinha infantil a mãe aparecia, tudo isso na dramatização, né? A mãe aparecia e dizia: você não vai olhar para as crianças, vocês estão sentadas aí bebendo uma cerveja? Elas haviam sido convidadas para uma festa infantil. Bom, a vida pessoal e a vida profissional parecia que não tinha separação. Bom, descrevemos que nas intervenções institucionais, nosso olhar se dirige para reconhecer o que acontece em cada um dos 3 espaços que eu mencionei. No espaço singular ou intrapsíquico, o mal-estar podia estar verbalizado. Me incomodam essas crianças sem limites. No espaço intersubjetivo apareciam as dificuldades do vínculo professor-aluno, professor-pais, professor-escola. E no espaço grupal, aquilo que a instituição favorecia ou permitia em relação com a falta de limites. Pequenas violências eram praticadas em esses 3 espaços e parecia que só podia ser enxergado essas crianças que eles não suportavam, que não tinham limites. Formas sutis de dizer as coisas, palavras que humilham, certa hipocrisia, faz parte de um cotidiano violento. Silenciado, em geral, portanto, centrar a questão da violência na escola apenas no bullying parece uma forma, como vocês falam, de tampar o sol com a peneira. Experiências que nos permitem constatar a hipótese de como analista institucional temos os sintomas ou as queixas observadas em um aluno, no vínculo do docente com o aluno, em uma equipe de trabalho, devem sempre nos remeter a pensar as articulações entre esses 3 espaços e a maneira como estão organizados e como é armado os vínculos entre esses diversos espaços. Para concluir, talvez algo que acompanha nossa escuta nas últimas décadas no Brasil, e como em outros países que nós temos alguns trabalhos com Uruguai, Argentina, Peru, México, é um aumento de casos de distúrbios alimentares. Não é nosso tema de hoje. O cutting e o suicídio nos adolescentes. Vivências que nos remetem à solidão, à dor inominável, à falha nos processos de simbolização e o sentimento de impotência e desolação vivido internamente. Palavras que não podem ser ditas, dores internas que precisam sair e encontrar um alívio. Dor que só parece ser visualizado, infringido no corpo, no corte, no vômito, no suicídio. Podemos nos perguntar de que maneira, no espaço de aula, podemos contribuir para mitigar o sofrimento encontrar vias de expressão desse íntimo, desse sofrimento. Essa é nossa cidade, com algumas das suas marcas, de exigências de padrões de beleza. Eu tenho que ser magra, de excelência, tenho que ser o melhor aluno, tenho que tirar nota 10. Um pai, em uma entrevista com ele, disse: não, até faz 2 anos a minha exigência era 8,5. Não era 10, era 8,5 apenas. Bom, precisamos em nossos espaços reconhecer sinais de dor. No silêncio, uma coisa que a gente sempre vê em 40 mais anos que eu tenho de experiência, 48 anos de experiência como psicanalista, sempre se encaminha às crianças difíceis, porque são movidas, são hiperativas. A gente não encaminha uma criança que a gente vê sozinha,
isolada num canto da escola. A gente não encaminha essa, encaminha quem perturba. Precisamos, então, de reconhecer sinais de dor. No isolamento, aquilo que se impõe sem um poço, pode, que vem em um movimento acelerado e que atropela. E parar para pensar e compartilhar com o outro, com os outros, contextualizar as vivências e refletir, copensar junto com o outro, junto com os outros, sobre o nosso currículo, suas implicações, suas afetações. Favorecer ou tornar a dor ou o sofrimento em algo produtivo e criativo. Bom, muitíssimo obrigada. Não sei se foi os 15 minutos. Só um pouquinho antes de concluir, o professor falou do adultocentrismo, né? Nós falamos muito também na saúde pública do medicocentrismo. E esse adultocentrismo me faz pensar como também nós, às vezes, como professores, achamos que só nós temos o saber. Pensei nesse contexto. E tem um psicanalista argentino que ele falava que é importante falar eu não sei. A gente poder dizer eu não sei. Vamos buscar juntos isso que nós não sabemos. Bom, é isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Antonieta. Gostaria agora de convidar o professor Fernando. Está funcionando? Está funcionando. Obrigada, professor. Mais 15 minutinhos. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. Eu agradeço ao Mauro, que esteve aqui e que está aqui. Em nome de quem eu agradeço também todos os outros, o Almeida, os colegas, os meus alunos de doutorado, o Franco e a Carolina, e, claro, os palestristas aqui comigo. Tem pessoas importantes aqui na minha vida também, como o Wagner, que hoje é diretor do Nossa Senhora das Graças, foi meu aluno na PUC e agora eu fui diretor também, então são gerações que se sucedem. Paulo, que me antecedeu lá no SESC, no Rio de Janeiro, e alunos meus que estão aqui. Agradeço a todos. Vamos lá. Eu mudei toda a minha apresentação porque eu não preparei PowerPoint. Aí ficou pior ainda, porque agora eu vou falar vou sintetizar a minha fala, porque eu falo amanhã e depois de amanhã também. Então, eu vou reduzir um pouco para a gente participar um pouco mais com vocês aí, porque a temática foi muito bem apresentada pelos dois que me antecederam e certamente será completada pelo Cristiano. Então, vamos lá. O nosso tema é internacionalização do currículo, aproximações dessa temática. A internacionalização é algo muito mal compreendido hoje. Entende-se muitas vezes a internacionalização do currículo como fazer uma escola bilíngue e preparar os garotos para ir para a Disneylândia. Estou exagerando um pouco. Na verdade, a internacionalização do mundo hoje não é preparar as crianças para isso. É saber que faz parte da internacionalização não só uma ida à Flórida, como também um barco de refugiados da Síria que se afoga nas costas da Itália. Isso é internacionalização. Também. Não é só essa. Essa é pobre, essa é rica. Essa dos aeroportos e dos câmbios de dólar, etc. Isso é relativamente fácil. O problema é essa internacionalização aqui que tem sido hegemônica. Ou seja, as grandes manifestações da internacionalização são o aumento do desemprego, não é? São as guerras que estão se formando, etc., etc. Não preciso fazer uma retomada do que já foi trazido aqui. A violência urbana e etc. Então, o que cabe à escola? O que está no fundo da internacionalização, que é a coisa mais rica da internacionalização, e que nós deixamos escapar, que é o outro, o diferente. O que atrai na internacionalização para o bem, para a vida, que ele falou, é o bem, é querer viver. O outro é o bem da minha vida. O outro não é contra mim. Antonieta dizia isso também. O outro não é aquele que me ameaça. O outro não é aquele que tira de mim os meus privilégios.
O outro é aquele que me faz entender quem sou eu e dá sentido para a minha vida. Então, o currículo escolar tem que ser um currículo para o outro, para valorizar o que não sou eu, o que não é a minha pequena turma, o que não é o meu bairro, o que não é o quintal da minha casa, o que não é o meu condomínio, o que não é o meu shopping center. Este é o outro. E a importância do que é trazido aqui pelo Cuervo, com relação à alteridade, é a ideia de que o outro não só é bom de conviver, como eu não sou eu, se não tiver aquele diferente de mim. E esse diferente não quer dizer o agradável. Isso é velho, essa crítica ao outro como ameaça. Os gregos chamavam todos que não falavam a língua deles, chamavam de bárbaros, bárbaroi. Era aqueles que não compreendem a minha língua, portanto, então tem que ensinar inglês para todo mundo. Mas por que eu não posso aprender outra língua? Por que o Tupi-Guarani não poderia ser a língua nacional? Por que não poderíamos ter a língua geral que o Pombal não deixou se estabelecer entre nós? Só para dizer assim, o diferente é bom. Agora, o diferente acontece no currículo com uma coisa que só a escola faz, que a família não consegue fazer, que é mostrar o futuro muito longínquo e o passado muito lá atrás. E quando as crianças chegam na escola, que não é mais a casa do pai, não é o quintal da avó, não é o padrinho, mas ensina que existe, olha que estranho, a escola ensina que existe uma coisa chamada dinossauro. Assim, bilhões de anos atrás. E os garotos se apaixonam, todos os nossos netos, filhos, etc., adoravam dinossauro. Por quê? Quem ensinou? Foi a escola, que disse, ó, o mundo é maior, é outro diferente da casa de vocês. É outro diferente, há outros valores que seus pais, seus tios não sabem, nem podem saber. Então, a ideia de que o diferente que a escola faz é ensinar história. É ensinar que, por exemplo, que as grandes guerras e que as revoluções na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na China, etc., foram muito violentas e cortaram cabeças, ensanguentaram. O hino nacional francês é um horror com relação à violência. É um horror. Nem vou cantar aqui porque eu sou ruim nisso. Mas... E o Museu Brasileiro não mostra isso. O Museu do Ipiranga, vamos lá, está lindo, maravilhoso o Museu do Ipiranga. Vamos lá ver se tem uma cena de violência de sangue. Está tudo harmônico, Dom Pedro, coisa, os caras. E um pobrezinho lá no canto carregando uma coisa puxando o carro de boi, isolado. Só tem exército e homens bem vestidos. Não tem mulher também, não. Nem negro, nem índio, não tem nada. Então, quando a escola vai e conta que a história da humanidade é uma história de violência, ela está fazendo uma coisa que ninguém faz. Isso é ensinar o outro. Entendeu? Etc. Eu não vou falar mais. Eu vou agradecer o convite de vocês. Eu tinha umas coisas para falar, mas eu acho que eu quero ouvir vocês para a gente continuar amanhã e depois de amanhã também. Obrigado. Não esperava, né? Ele é muito bom. Obrigada, professor Fernando Almeida, por essa intervenção, esse comecinho de conversa aqui, né? E agora, para a gente fechar aqui nossas discussões, o professor Cristiano, trazendo aí um pouquinho aí do currículo como sistema complexo e dinâmico. Quero ver o professor Cristiano. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Prazer ouvir vocês três. Fernando foi a jato. A minha apresentação ela vai ter um monte de imagens, porque eu não consigo pensar fora das imagens, tá certo? E a contribuição que eu pensei em trazer foi a de pensar o currículo como um sistema complexo, né? Eu tenho trabalhado com complexidade já há alguns anos, e pensar o currículo como um sistema complexo e dinâmico é fundamental. Então, para começar, eu vou pensar a escola como sistema complexo. Esse é um ensaio fotográfico desse cara, Julian German,
que ele faz fotos de muitas escolas pelo mundo, né? E eu fico sempre pensando que o currículo não é um objeto, não é um papel, mas é como que ele se realiza concretamente nas atividades em que a gente está inserido. E na escola, eu vou passar rápido, que são muitas fotos, dá para ver essa variedade, como que o currículo se concretiza, né? Eu tenho interesse em formação de professores, eu vivo perguntando para meus professores de física se eles ensinariam da mesma forma em cada sala dessa. Então, essa só mostra um pouco dessa complexidade, né? Não há um currículo que vai se realizar da mesma forma no mundo concreto, né? E a escola é um problema para mim, porque ela aparentemente nasceu com uma contradição, que é a gente tira as pessoas da sociedade para levar para dentro da escola, para ensinar elas a viver em sociedade, para depois devolvê-las para a sociedade, né? E aí se cria essa ideia do que eu chamo que é o muro da escola, né? E curiosamente, o muro da escola, e daí essas narrativas de alguns autores de que parece um presídio, né? Faz com que os alunos olhem para dentro da escola. As coisas que são discutidas na escola são as coisas dentro da escola. A gente raramente está olhando para fora da escola. Então esse muro da escola é um impeditivo, muitas vezes, da escola se realizar como parte da própria sociedade. E aí vai essa narrativa, né? Muitos alunos acham que a vida está de um lado e a escola está do outro. Ou que o trabalho está de um lado e a escola está do outro. Então eu faço uma modelagem, né? Eu sou físico, não tem jeito. Esse eixo ele tem inspiração vigotskiana, tá certo? Tem o eixo da aprendizagem e o eixo do ensino, né? A aprendizagem supervisionada é a ideia que tem um parceiro mais capaz, né? Que nos serve de andaime, né? E a aprendizagem não supervisionada é quando a gente está solto no mundo. O ensino formal e não formal, eu coloco a escola naquele quadrante e o mundo selvagem nesse, que é onde a gente vive, né? A escola ela tem um sistema de conceitos, que é o sistema de conceitos científicos, o conhecimento historicamente estabilizado, né, como o Fernando trouxe, a ideia de que teve um conhecimento estabilizado e a gente escolhe parte dele para dizer que a gente está humanizando, de certa forma, as pessoas por meio da história do próprio conhecimento. E no mundo selvagem são múltiplos sistemas conceituais, né? Múltiplos, tem diferentes formas de pensar o mundo no mundo selvagem. Esse é o mundo selvagem e essa é a escola, né? A gente no outro quadrante podia dizer que tem um clube de ciências, que é um ensino formal não supervisionado, ou o museu de ciências, que é uma aprendizagem supervisionada não formal. Mas eu estou interessado na escola, né? E o nosso problema do muro da escola é a ideia que a escola ela trabalha com problemas que dizem respeito à própria escola. Né? O vestibular talvez seja o exemplo mais evidente disso, né? Que a gente fica fazendo exercício, e não tem a ver com o mundo, tem a ver com um problema escolar. Então a pergunta, isso a gente chama de envelopamento escolar, né? E tipicamente é uma hipertrofia de um gênero de ensino-aprendizagem, né? As pessoas ensinam coisas que não têm a ver com a vida delas, só com o próprio conteúdo escolar. Então a pergunta é como é que a gente traz o mundo selvagem para dentro da escola, ou melhor, como é que a escola vai para o mundo selvagem e o mundo selvagem vai para a escola, né? Eu tenho uma tese que eu estou trabalhando nela, é que o currículo vai ser o mediador entre a escola e o mundo selvagem, né? É por meio do currículo que a escola vai chegar no mundo selvagem e o mundo selvagem vai chegar na escola. Bom, eu vou dar exemplos para isso, tá certo? Para mostrar como esse sistema complexo ele tem vários níveis hierárquicos que estão relacionados entre si, com relações de força e poder, né? Então, essa é uma das formas de representação, o sistema educacional brasileiro. Aqui estão as escolas com seus líderes, diretores, supervisores e os caras que estão na linha de frente, né? Os professores estão tomando cacetada sempre, né? E as várias escolas, né? Eu prefiro essa imagem aqui, que é um sistema complexo que tem vários níveis hierárquicos altamente conectados entre si, não é simétrica, é dinâmica
Então as simetrias, as relações e as mediações mudam o tempo todo e é duro de modelar essas coisas, tá certo? E a escola é uma dessas coisas difíceis de modelar. E ainda por cima tem pressões que vão de cima para baixo e de baixo para cima, né? Jogos de força e poder estão sempre lidados com essas várias dimensões. Eu vou dar exemplos em vários níveis hierárquicos. O primeiro nível hierárquico, esse mais amplo, né, são exemplos de organizações econômicas bem recentes. No mundo, a gente teve várias mudanças curriculares, tá certo? Em vários países nos últimos anos, financiadas por OECD, World Trade Organization, the World Bank, né, que estão financiando transformações curriculares nos países. Então, esse é um nível de currículo que é um nível hierárquico bastante amplo. A OECD, por exemplo, ela tem uma outra forma de influenciar, é o vestibular internacional, né? O PISA, né? O PISA é o nosso vestibular internacional que está determinando o conteúdo nos países, né? Então isso é um instrumento de poder muito grande, né? No Brasil, a OECD tem tentado vir, né? Tem esse documento que é de 2021, Education Brasil, que foi traduzido Todos pela Educação e Fundação Sonho Grande. E na introdução tem lá o Andreas Schleicher, que é aquele fulaninho que defende o PISA e tudo. Espero que esse relatório apoie o Brasil na construção de um sistema educacional mais forte e igualitário, capaz de moldar o futuro do país e ajudar os brasileiros a realizar seus sonhos. A OECD está pronta para ajudar o Brasil nesse esforço, né? Então a gente vê a boa vontade da OECD como um organismo tipicamente educacional querer contribuir para o país. Vou para outro nível hierárquico, tá certo? Um pouquinho menor, eu vou aos pouquinhos. Educação alemã, 1933, né? A Hitler assume o poder e basicamente o currículo ele é moldado pelo Mein Kampf, né? O livro que o Hitler escreve durante a prisão, Minha Luta. Minha Luta. O currículo é separado entre meninas e meninos, tá certo? A educação em biologia passou a ser instrução racial, como é que você reconhece o judeu e o ariano, né? Na física, esse é um livro de formação de professores de física, né? O capítulo 3º é esse aqui, ó, Doutrina do Tiro. Então, um livro didático, de formação de professores, a forma do projeto, centro de gravidade, né? Essas são as ilustrações do livro didático de formação de professores de física, que se chamava Wehrphysik, que era a física da defesa, né? Então você vê esse top-down do governo alemão nesse período e a transformação curricular que se houve ao longo do tempo. Educação cubana, 1960, né? Pós-revolução, brigadas da alfabetização. Isso é um movimento que saiu da escola, porque as brigadas de alfabetização eram os próprios alunos que iam para a rua para alfabetizar aqueles que não estavam os não alfabetizados, né? Um movimento belíssimo que aconteceu e de fato reduziu brutalmente o analfabetismo em Cuba nessa época, né? Pós-revolução 59. Outro exemplo, 1950 tem um negócio chamado Physical Science Study Committee, que PSSC, para os que conhecem, que é um comitê criado pelo governo americano durante a Guerra Fria, em que, logo após o lançamento do Sputnik, o Eisenhower vai fazer esse comunicado à nação, e dizendo que a fala dele ia falar sobre ciência na segurança nacional, né? Eles estavam, tanto a ciência quanto a educação em ciências passaram a ser matéria de segurança nacional, né? Esse é o projeto criado com uma verba bastante grande, e aquela frase que está ali é a seguinte: olha, de acordo com os meus amigos cientistas, uma das nossas maiores e mais evidentes deficiências é o fracasso no nosso país em dar prioridade suficiente à educação científica e colocar as ciências em nossa vida nacional. 1957 isso, tá certo? Dinheiro para a educação científica caiu, foi assim a rodo. E daí a década de 60, né, com um aumento substancial do número de cientistas e o projeto do Kennedy de botar gente na Lua, né, em seguida. Mais moderno, governo americano. STEM. Os amigos que fazem STEM por aí, né? 2010, tá certo? Governo americano, sumário. Oh, Madonna, já foi tudo rápido.
sumário, essa administração está trabalhando para expandir a educação STEM e a oportunidade de empregos para todos os estudantes. Já está ligando STEM à empregabilidade, né? Daí a relação, dizem que o projeto do Obama era parecido com o do Eisenhower. E lá ele vai dizer o seguinte, vou botar em português: uma das coisas que eu tenho me concentrado como presidente é que como criamos uma abordagem prática para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Precisamos fazer disso uma oportunidade para treinar um exército de novos professores nessas áreas temáticas e para garantir que todos nós, como país, estamos elevando esses assuntos para o respeito que eles merecem. Isso daqui não é a Guerra Fria, mas é uma disputa geopolítica com a China, né? Então, você vai vendo como é que os níveis hierárquicos vão afetando a produção de um currículo top-down, né? E dizem, né, parece que os democratas gostam do problema o programa do Ike, né? Agora, como é o nome dessa figura? O Biden está sendo comparado ao Eisenhower também. Então, vou mais um nível hierárquico, tá certo? Vou baixar mais um pouquinho. Universidade de Aalborg, né? Essa universidade, ela é na Dinamarca. Ela tem esse projeto que se chama POPBL Model, né, que é Project Oriented Problem Based Learning. É uma inovação, esse é o modelo que estava, acho que em 2004. Né? O sujeito entra na universidade, ele tem créditos em curso, 50%, os outros 50% em projeto. Projeto, eles se juntam em grupos de 8 e saem da universidade e vão para a cidade procurar quais são os problemas que a cidade tem. Eles têm que elencar problemas no comércio, onde for, nas indústrias. Depois eles voltam para a universidade e trabalham como grupo para resolver esses problemas e propor modelos. O professor não é orientador, é simplesmente um parceiro mais capaz, com mais experiência. Ele não faz a orientação. Os alunos se auto-organizam e fazem produção disso. Né? Muita gente reclama que fala assim, não, mas eles têm que ter conteúdo. Né? E os caras estão resolvendo problema. É um projeto de sucesso, já tem vários anos. Vamos lá, mais um pouquinho, tá certo? Agora eu vou para a atividade sala de aula, como é que o currículo se realiza na sala de aula. Essa é uma atividade que a gente chama de científico-cultural, porque tem desenvolvido. É uma escola aqui em São Paulo em que os meninos estavam aprendendo ângulo e a tarefa era medir a inclinação da ladeira da escola. Né? A ladeira da escola é um escândalo, tá certo? Porque os meninos tendo aula, tem carro derrapando pneu, aquela coisa, os pais revoltados que tem que subir a ladeira para pegar as crianças. Então a ladeira se tornou um centro de contradição para as pessoas. E aí resolveu fazer isso. Os meninos, a gente recupera a história das ladeiras, né? Qual o sentido social das ladeiras, né? Se ele é corrida de queijo, se ele é disputa de rolamento de ovo na Inglaterra, parece que os caras têm uma ladeira lá que todo mundo se junta para rolar ovo. E o ovo que chega inteiro lá embaixo tá bom. Né? Aí você faz eles irem entrevistar as pessoas na rua. O que as pessoas acham desse ano? Quanto que é? Aí você vê que a estimativa eles perdem o medo porque eles descobrem que as pessoas da rua fazem as mesmas estimativas que eles, tá certo? Eles voltam para o laboratório para aprender métodos de medida de inclinação, vão para a rua de novo para medir novamente, tá certo? Fazem as contas na lousa e produzem um relatório que não é mais um relatório só científico, mas é um científico cultural. Eles sabem agora como é que o bairro está com problemas. Né? Uma das tentativas que houve no final desse processo era deles produzirem uma carta para a prefeitura para falar que o trânsito estava um problema, que o ônibus fazia a curva para acertar as criancinhas na rua. Então, outro é outra atividade que está sendo desenvolvida aqui no Band em particular, que a gente chama de Lua na Mão, em que a gente quer que as pessoas dentro da sua casa consigam se localizar no espaço. Né? E esses papeletes são a posição e a fase da Lua, que é medida todo dia na mesma hora. E os meninos ocupam a casa. Então é uma atividade que perturba a casa da pessoa, perturba a família. Né? E aí você vai vendo os mais diversos tipos de papelzinho espalhado pelo chão. É como se o menino tivesse uma Stonehenge pessoal. Quando os papeizinhos estão lá, ele fala assim, eu sei onde está a Lua em qualquer momento. Né? Tem gente que exagera, tá certo?
E aí perturba a casa de maneira bastante intensa, né? Não vai tomar banho que vai tirar meu Stonehenge do lugar, né? Então, essa é uma realização do currículo microscópico, onde vai aparecer o currículo oculto, vai aparecer as idiosincrasias do professor, né? Então, voltando para o meu diagrama, a solução que a gente tem proposto né? É a ideia de que a escola vai ao mundo selvagem procurar problemas abertos significativos, volta para a escola modelando em problemas fechados, volta para o mundo selvagem problemas mais abertos, volta para problemas fechados mais complexos, e esse movimento vai sendo feito à medida de uma aproximação entre a escola. E a história de fazer isso é por meio do currículo, né? Então, eu vou dar um último exemplo, eu estou quase acabando, que é um exemplo de um colega espanhol, o Gavidia. Ele trabalhava com temas transversais, que agora está meio em falta de uso, né? Ele, apesar de ter gente falando que está nas reformas curriculares, os temas transversais estão lá, só que não se fala em transversal, né? Mas ele trabalha especificamente com educação para a saúde, e ele propôs 7 níveis para uma escola trabalhar com educação para a saúde. O primeiro deles é o nível da atividade em EPS, que é Educação para a Saúde Específica, é realizado. Então não tem. As pessoas não fazem, não falam, né? Não tem. O segundo nível, as atividades já são realizadas por alguns professores. O professor começa em alguma classe, em alguma disciplina, fala sobre educação para a saúde. O terceiro nível é quando tem um tratamento vertical, quer dizer, uma disciplina começa a trabalhar com educação para a saúde. O quarto nível ele vai chamar de escola saudável, é quando várias disciplinas começam a trabalhar com educação para a saúde, naquela perspectiva de que a saúde é central para a manutenção da vida, né? O quinto nível é quando você faz um tratamento transversal nas áreas de conhecimento, não é mais disciplina, é um problema de área de conhecimento. O sexto nível vira eixo estruturador, a gente aprende para ser saudável, né? Agora a gente fala de ensinar e aprender para a vida saudável. O sétimo nível é quando a escola promove saúde, né? Ela se torna promotora da saúde. E o último que eu estou propondo, né, que é o sistema escolar promotor e desenvolvedor de educação para a saúde. Então a pergunta é que não é mais uma escola. Que conjuntos de escolas se juntam para fazer a produção da educação para a saúde, para produzir saúde, né? Então há um processo de complexificação, né, desse sentido mais individual pessoal para um sentido coletivo político, na complexificação das ações coordenadas que são necessárias a cada nível desse. A turbulência do currículo, essa a gente sofreu recentemente, né? A pandemia, a gente vinha tão linear e bonitinho, veio a pandemia, desandou tudo, né? Sociedade estressada, escola estressada, professor estressado, aluno estressado, professor produzindo novo material didático, teve de fazer educação à distância emergencial, né? Chamar de educação à distância era educação emergencial à distância. E relaxamento, né? Eu não sei nem mais, não se discute mais metodologia, vamos fazer do jeito que dá, que é melhor, né? E aí você vê resistências às mudanças curriculares por conta desse tumulto, né? Os professores, peraí, não vão mudar nada não, a gente vai fazer o que a gente sabe que é o melhor nesse momento, né? E aí vem o momento pós-pandêmico, em que a gente acha que saiu da turbulência e foi para a linearidade de novo. Agora tá tudo certo, vamos lá, todo mundo, as vaquinhas de presépio, até a próxima pandemia, né? O desenho é para fazer isso. Mas que próxima pandemia é essa? Se você está ligado no mundo, se a gente está ligado no mundo, e num processo dinâmico das mudanças sociais, econômicas e de toda a natureza que a gente está vivendo, tem gente que faz esse desenho das ondas. A gente temia ondas de Covid, né? Mas aí tem a onda da falência do sistema de saúde, a recessão. Tem gente que vai um pouquinho pior, né? Vai a recessão, as mudanças climáticas, o colapso da biodiversidade, a guerra. Podemos continuar e dizer que o Sol vai expandir e comer a Terra em algum momento. São as várias ondas que vão vir. A pergunta é como é que a gente colapsa isso num currículo, de modo que as pessoas tenham consciência do estado das coisas,
o grau de complexidade disso é muito grande. O problema é se a gente ficar dizendo aqui, ó, não, lava a mão com álcool, lava a mão com álcool, né? E é de um pragmatismo brutal, né, que é necessário, mas ao mesmo tempo ele impede essa reflexão mais complexa sobre a loucura que a gente está vivendo e que pode viver ainda, né? Bom, gente, eu agradeço, obrigado pela atenção. Vamos para a discussão. Obrigada, professor Cristiano. Só queria lembrar aqui, pessoal, que a gente tem ali o QR Code também para mandar o nome para a presença, né? A gente vai ter o certificado digital, então para quem participar, quiser mandar aí o nome completo, como para sair no certificado. E aí, trouxe algumas perguntas aqui para a gente começar a nossa discussão, a partir aí de tão importantes considerações a respeito daí dos diferentes aspectos da complexidade que a gente tem em volta desse tema aí de currículo e quantas coisas a gente consegue discutir sobre isso. Gostaria de comentar brevemente aí dentro das reflexões que todos os nossos palestrantes trouxeram, dentro das teorias, das práticas, né? Então, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui vem da triste coincidência da discussão da violência em um dia no qual uma professora perdeu sua vida em sala de aula. Inclusive, até fazendo um comentário, hoje a gente teve um episódio triste aí numa escola no Morumbi, né, de uma ação violenta de um aluno que entrou. Enfim, qual a participação do currículo nessa realidade e qual seria a sua responsabilidade? Acho que a gente pode começar, de repente, começar com o professor Edson. E aí a gente vai passando para quem... Primeiro, muito agradecido com a pessoa que faz a pergunta. É muito importante e para nós lá na Colômbia é um assunto grande, porque há uma ideia que talvez amanhã vamos desenvolver mais, que é uma ideia do currículo proscrito, um currículo que não se fala, porque os professores falaram de muitas coisas do que se fala, mas a pergunta é de que não se fala. Como diz um autor norte-americano de currículo, Posner, ele diz que no currículo é tão importante o que se fala também como o que não se fala. E temos muitas escolas lá na Colômbia que a violência não é uma temática que se fale. E para vocês isso pode ser muito engraçado ou estranho, esquisito, como não vão falar do que está acontecendo. Alguns professores nas pesquisas me falam, professor Edson, eu não posso falar porque eu tenho estudantes que são dos grupos armados. Não posso falar da violência. Eu ponho minha vida e vou morrer se vou falar alguma coisa. Mas também temos alguns professores com muita valentia. Valentia se fala? Valentia. Valentia, bem. Que no meio da problemática falam disso. Por exemplo, um professor, poderia falar de muitos professores, um professor de matemáticas, que uno pensaria, matemáticas na violência? Ele falou alguma vez, uma entrevista, professor Edson, eu não sei se isto tem a ver com suas pesquisas ao redor do currículo e violência, mas quando eu estou trabalhando algumas questões de estadística, minhas estatísticas são ao redor dos roubos, ao redor das mortes na cidade de Medellín, as violações. Olha, os estudantes sabem mais disso que eu. E eles ficam muito interessados para atender às ideias da estadística. Ao final, eu faço uma oração, muito católico, faço uma oração para trazer a importância da vida. E eu falei com ele, como o currículo pode transversalizar
das matemáticas que não simplesmente falam de coisas completamente desligadas da vida cotidiana. O currículo pode falar do que acontece, e o que acontece é o que está passando hoje, o que está passando neste momento, seguramente, o que aconteceu ontem, o que aconteceu sempre. E fecharia a resposta como um trabalho dos professores lá na escola, se chama Escola Normal dos Montes de Maria. É uma escola que fica no meio do conflito armado colombiano mais forte, onde tem uma briga entre os grupos de extrema direita e extrema esquerda. E os professores têm um projeto que se chama o Teatro da Paz. Lá no meio, eles, através da arte, estão trabalhando com seus estudantes para reconhecer que a vida é possível no meio dos Montes de Maria. E por isso os professores que nós, muitos, reconhecemos. E não simplesmente o que fala o currículo oficial, o currículo desligado. É o que os professores falem valentemente no dia a dia lá na Colômbia. Eu estou às ordens para falar, porque Obrigada, professor economizei, Edson. agora eu vou ouvir um pouco mais vocês. Eu vi os colegas, que foi fundamental para mim. Em primeiro lugar, essa ideia trazida pelo Cristiano mostra assim que não só a escola tem que trabalhar com uma coesão em cima desses temas graves que nós vivemos, não é? O aumento cotidiano do desemprego, da violência, a fome mundial, essas coisas todas, que para os garotos isso é fundamental. Não pense que eles querem só o vestibular, você sabe melhor do que eu. Eles querem ser heróis, eles gostariam de ajudar o mundo, somente a garotada do ensino médio. Não é? Eles são muito vibráteis, nós também temos que ser. E dentro dessa ideia de que não é apenas uma disciplina, mas é um conjunto, é o conjunto da escola. E é o conjunto das escolas, esse grupo de escolas que estava aqui, eu fui um dos que ajudei a fundar lá em 1812, quando eu estava na direção do Nossa Senhora das Graças, mais ou menos nessa época, é bem antigo, que a ideia de assim, temos que nos juntar para fazer coisa boa, e não concorrer, mas juntar. Então, nesse sentido, o currículo é um lugar em que você junta conhecimento e valores, não é só conhecimento. Se eu junto valor, mesmo que eu não diga que eu esteja juntando a disciplina que eu escolho, as práticas que eles vão fazer, profunda fundamentação ideológica e política. A ideia de ir à cidade e ver quais são os problemas e voltar para a universidade e fazer esse trabalho que nós estamos fazendo num projeto grande lá na PUC, com doutorandos e mestrandos, que é a ideia de ir ao contexto, ver o contexto, analisar o contexto e trazer para nosso compromisso com a realidade. E só vou falar sobre a internacionalização, que é outra não basta esse conjuntinho de escolas que apresentou aqui. Falo conjuntinho porque o Brasil tem muitos milhares e milhares, 50 mil escolas, se não me engano. Mais, né? 200 mil, isso. Não era esse número. Então, e 50 milhões de alunos, só no ensino fundamental e básico, só no ensino básico. Então, isso significa o quê? Que nós temos que juntar isso todo mundo. Não tem currículo sem ser um currículo nacional. E não tem um currículo sem ser currículo internacional. E aí, por isso que eu fui chamado aqui pelo Almeida, que eu até fiz uma proposta à base nacional comum curricular, alguns aqui já leram, que se criasse o currículo transnacional para os países do Mercosul. Por que não era para a América Latina toda? Porque não dá para juntar a América Latina toda, bater palma e dizer, venham aqui tantos países e vão... Mas para o Mercosul era possível. O Mercosul tem um setor
agora está desativado, mas está sendo reativado, um setor de discussão de economia para o Mercosul, de educação para o Mercosul. Então dava para chamar os 5 ministros da educação, 6 ministros da educação, e disseram, vamos fazer negócio junto. Porque eu examinei o currículo de Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. E todos os currículos do ensino fundamental desses países falam do Brasil. Falam das riquezas do Brasil, da cultura brasileira, do problema de favela no Brasil. Eles sabem. Não tem um item no nosso currículo que fale de América Latina. Quando nós temos das culturas mais articuladas, a gente só olha para a Europa, cadê os países Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela? Por que não existe? Por um descaso institucional, valorativo, de não prestigiar aquilo que é nosso. Não é isso? Como? A geografia. Isso, mas não, mas a gente aborda como aborda o mundo inteiro. Eu estou falando de cultura, a percepção de valores curriculares de aprendizagem. Por exemplo, que a gente não tem, não é nem ensinar a história só do Chile ou de quem foi o fundador de... Mas, por exemplo, a geometria. Nós só sabemos a geometria de Pitágoras e de Tales. Mas existem centenas de outras geometrias que a África não necessariamente tem que aprender Pitágoras e Tales. Porque eles têm geometria sona, por exemplo. Aqui nós temos geometria no Brasil. Os povos da Marajoara, da cerâmica Marajoara, é outra. Não tem simetria. As coisas, não sei, o que está aqui não repete aqui, não tem importância, é lindo. A geometria inca, maia, são outras formas de... Eu quero dizer assim, não é aprender o que eu acho que é também atender o ponto epistemológico e lógico e afetivo da compreensão e interpretação do mundo que esses outros países fazem. Não é que a gente não conhece a capital. A gente não conhece por que foi formada a capital. Eu conheço pontos turísticos. Não você, não sua aula. Não é? Mas assim, eu conheço pontos turísticos, mas dizer que eu conheço geografia da América Latina, nunca me prestigiaram o que são as riquezas do subsolo, o que é o aquífero Guarani, sei nada. Não é? Quer dizer, alguns sabem. Não, claro que a gente fala, mas assim, eu estou falando não estou falando do Colégio Bandeirantes, certo? Eu estou falando também do Colégio Bandeirantes, com relação a visões antropológicas mais radicais, que é o que a gente está pensando em tratar. A violência nossa não é a mesma deles. O amor deles não é o mesmo nosso. A literatura deles não é a mesma que a nossa. E eu não conheço a literatura latino-americana. Eles conhecem Guimarães Rosa, conhecem Jorge Amado e conhecem Paulo Coelho. Nós não conhecemos o que está acontecendo lá. Então, o currículo, se a gente quer entender como um quadro valorativo, e a última coisa que eu vou falar, não só valorativo epistemológico, ou seja, os modelos cognitivos dessas outras culturas, mas também um projeto de futuro. A grande questão da ética contemporânea, pessoal, não é eu vou para o inferno porque fiz as coisas erradas no passado. É porque eu deixei de fazer coisas para o futuro. O cristianismo diz isso, né? Estou falando simplificadamente aqui, porque eu posso dizer porque eu sou cristão católico. E a gente olha o que eu fiz lá de coisa errada é que vai me condenar para o resto da vida no inferno, ou então as coisas boas que eu fiz lá no passado. Agora, a ética contemporânea é a ética do futuro. O que eu vou deixar para aquela onda diminuir lá da guerra, das invasões, da falta de emprego, da fome, etc, etc. E com isso, tem um autor alemão fantástico chamado Hans Jonas, foi muito apaixonado pela Hannah Arendt, namoraram, mas parece que ela preferiu depois o Heidegger. Aí é problema deles.
Mas o que o Hans Jonas escreveu? Tem um livro lindo, publicado no Brasil, chamado Ética Compromisso. Ele diz que o problema da gente é não ter uma ética para o futuro. O que eu vou deixar para os outros? Eu fiquei pensando nessa palavra, mas Cristo falava do próximo, não é? Eu tentando salvar Cristo, não é? Quer dizer, o próximo a gente pensa que é o que está pertinho, né? Mas ele disse, Cristo, quando falou o próximo, estava pensando no que Hans Jonas ia dizer. E falou, o próximo é aquele que vem depois de mim. Não é o que está do meu lado, é o que está por vir. Então, acho que essa é uma lógica que o currículo tinha que ter, que é criar valores através de práticas e conhecimentos concretos que levem a pessoa a pensar na organização do futuro, na felicidade do futuro, na vida, que foi o que a gente falou aqui. É isso. Muito obrigada. Alô? Professor Fernando. O professor Cristiano quer falar alguma coisa? Quero. Vamos ver se eu consigo. Foi. Eu sempre fico muito preocupado porque o mundo selvagem é muito mais amplo que a escola, né? E aí saber o quinhão ou a parte da escola que é responsável por transformar o mundo selvagem nunca é simples, né? Porque a gente às vezes coloca excessivo crédito e excessivo peso sobre a escola, no sentido de que as contradições que a gente vive no mundo selvagem, elas não necessariamente vão ser resolvidas só com a escola, né? Então há contradições que são contradições políticas sociais, que a escola não vai dar conta de resolver, né? E a metáfora que eu já vi sendo usada, que eu acho bastante interessante, que é uma crítica que fazem às vezes ao ensino de ciências, né? Você fala assim, olha, você tá arrumando as cadeiras do Titanic no deck, né? Porra, é mesmo, né? Então, como solução pragmática e imediata, bom, o deck está desarrumado, né? Vamos arrumar. Mas se eu não tiver consciência que o Titanic está afundando, é de uma inutilidade astronômica, né? Então a pergunta é como é que a minha ação e a ação escolar ela vai dar conta de alguma forma, não só arrumar cadeira, salvar uma velhinha caída, mas também tapar o buraco do Titanic, né? Às vezes é uma responsabilidade excessivamente grande que a escola não vai dar conta. Daí a necessidade de coordenação de coordenações, né? Níveis de complexidade mais amplos. E essa é uma das coisas que eu não cheguei a falar, mas essa ideia de que a gente está sempre no top-down, né? A dificuldade da gente construir o bottom-up é enorme. Porque o dia que a gente descobre, a gente faz a revolução, né? Que a revolução, nesse sentido, vai ser eu falei, olha, estamos saindo do mundo selvagem, meu. Vai ter que resolver alguma coisa daqui para frente. Então, eu sempre fico muito preocupado, e a gente, como isso daí dá burnout em professor, né, que acha que a sua aula vai salvar a humanidade ao falar de algum problema. É fundamental a aula que vai salvar a humanidade, o tema, a discussão é fundamental, mas o sujeito tem que ter consciência que é muito mais amplo do que ele, né? É necessário coordenação de coordenações, senão a gente fica vendido o tempo todo, achando que está salvando o mundo e não está salvando nada. O Titanic vai afundar. A escola tem uma autonomia relativa com relação aos problemas sociais. Não, a escola não é feita para ensinar educação sexual para as crianças, afeto para as crianças. Não é. Ela ensina, mas sem ter como perspectiva resolver o problema de gravidez precoce. Porque a gente, quando recebe esses elogios de todo mundo, a escola, a gente fica feliz. Mas fica feliz até o capítulo 2. No terceiro, a gente já começa a ter uma sobrecarga sobre nós, como se nós tivéssemos que fazer toda a formação da garotada. Tem coisa que é a família que tem que fazer. Tem coisa que é o sistema de saúde que tem que fazer. Ou seja, se não tivermos ações intersetoriais, eu achei que era isso que você ia falar e que é perfeito. Por exemplo, a ideia do CEL aqui em São Paulo, daquelas escolas públicas que você já deve ter ouvido falar.
essas escolas têm uma articulação com a cultura local, com a saúde local e com outras atividades locais, ONGs, etc., que faz com que a escola também delegue funções educativas que não são delas. Eu tenho que ensinar a história do Brasil, não tem problema nenhum ensinar a história do Brasil. Não é bobagem porque não existe mais, Dom Pedro não foi essa coisa toda. Preciso, para ensinar a história crítica do Brasil, ensinar a geografia crítica do Brasil. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que fazer todo o sistema de saneamento. Isso cabe ao Estado, isso tem coisas que cabe à família, várias organizações sociais. Temos que tirar um pouco da responsabilidade da escola, daquilo que foram impondo para a gente, e a gente foi achando bacana e assumindo. Por exemplo, a educação religiosa. Meus pais terceirizaram para os jesuítas a educação religiosa. Aí eu fiquei 18 anos com os jesuítas estudando, porque eu gostei, achei bacana, fiquei lá. Entendeu? Então, eu não fui à escola para ser jesuíta, virei jesuíta. Aí saí, pode ficar tranquilo, não sou mais jesuíta. Mas fui muitos anos, por quê? Porque minha família delegou, e os jesuítas são bacanas, são caprichados, eu virei isso. Entendeu? Então tem que ter um pouco de cuidado com as atribuições. Só fazer uma provocação. Você quer falar? Desculpa. Eu? Não, eu pensei que ela. Eu queria fazer só uma provocação, que talvez eu sou um homem que gosta da dialética, né? Então, talvez a coordenação da escola com a família, com o Estado, seja necessária, não cada um com seu quinhão, né? Porque esse negócio da gente, não, é o Estado, mas o Estado somos nós, não tem muita escolha, né? Essa ideia de que é uma entidade que vai nos levar. E essa pergunta é como é que a gente faz, como é que a gente assume assume a posição de Estado e de família, né? Como é que a família entra para a escola? Tem currículo familiar? Essa é uma proposição, né? Vamos fazer um currículo para a família? O menino vai para casa, ele tem. Que horror! Que horror! Não, mas não currículo como conjunto de conteúdos, mas como mediações de atividades e de ações. Esse da Lua tem família que comprou telescópio, ficou animadíssima. Nossa, a família foi passar o fim de semana para ver estrela, que nunca tinham pensado fazer na vida. Então, a escola, nesse sentido de fazer a seleção das contradições que as pessoas vivem, não uma contradição do outro, né? Porque a ideia do problema não é um problema em si, é um problema para si. Como que o problema tem a ver comigo? E buscar um problema lá fora não é qualquer problema, é um problema no qual eu tô dentro. Porque aí tem sentido resolver o problema, não é uma tarefa escolar. Então, e aí essa mediação, essa é uma hipótese, óbvio, né? Com a família, né? Eu acho que ela como é que você inclui a família no processo. É óbvio que não é para eles fazerem dever de casa, o pai vai fazer o dever de casa, a mãe, né? Mas é como é que você cria atividades em que o sentido daquela atividade tem a ver com um problema vivencial. É duro fazer isso, eu sei, não estou aqui. Né? Eu acho que é complicado, quer chamar. Por exemplo, você falou do Estado, eu vou usar. Fernando. Só para dar essa resposta, porque ele me citou. Não, tem direito à tréplica. Tem direito à tréplica. Por exemplo, essa escola faz articulação com o Estado, mas não é o Estado, nem substitui o Estado. Está no Conselho Estadual de Educação, entendeu? Cumpre as leis que estão dentro, critica o que tem que se criticar, faz formação dos seus professores. Ou seja, há uma política escolar que articula-se com o Estado para prestar o serviço que ele deve. Agora, quando você fala da família, me dá um tremelique aqui que eu vou parar, não vou me posicionar, mas acho horrível. Não, quando eu digo horrível, porque ele é irmão. Por isso que eu posso falar assim. Mas dizer o seguinte, como é que a escola vai assumir mais um trabalho, ou como é que um Estado vai propor uma organização para a família que a articule? É complicadíssimo no país que nós estamos. Quer dizer, o problema, quando você deu o exemplo, eu fiz um trabalho bacana, o garoto comprou um telescópio, o garoto pôde comprar o telescópio e ir para casa de fim de semana dele para se olhar a estrela. Agora,
Faça isso no Paraisópolis. Então, o problema nosso, teoricamente, ele é desejável como perspectiva, mas é um imbróglio nesse momento que eu fico tremendo de susto, mas é jovem, provocador, muito inteligente. Oi. Bom, obrigada, professor. A gente tem várias perguntas, mas pelo horário, eu já vou fechar aqui, porque senão a gente vai continuar discutindo. Amanhã tem mais, de repente a gente traz... Ah, você falou para mim que não queria falar. Não sei, porque eu estava achando Desculpa. que nesse momento era para escutar as pessoas falarem as suas questões. Então, eu fico preocupada, não sei se tem mais perguntas, se talvez você pudesse Na verdade, a gente sintetizar. tem. Não sei, porque fica meio chato que não tem esse diálogo que a gente tinha imaginado esse momento, um momento de diálogo, né? Não, mas é mais por conta do horário mesmo, por isso que a gente recebeu aqui o... E amanhã tem mais, então a gente consegue, principalmente no coffee, para quem quiser conversar, porque realmente a gente tem que acabar fechando aqui por conta do horário. Infelizmente, me dói o coração, porque a gente está cheio de perguntas aqui, mas temos que acabar realmente fazendo encerramento. Desculpe aí a todos, mas por conta aí da nossa discussão, claro que vai longe, esse aqui foi só o comecinho, foi só o pontapé inicial aí, foi só uma degustação para a gente começar a falar desse tema que dá para ficar aí vários encontros. Espero que isso seja realmente, né, um pontapé para a gente começar a conversar mais sobre isso. Amanhã convidamos a todos para falar um pouquinho mais dessa integração, e quarta-feira a gente quer olhar um pouquinho também aqui para dentro e convida toda a comunidade também de fora para também conhecer um pouco mais e trazer talvez mais aí insights, ideias. Mas muitíssimo obrigada a todos vocês, foi muito interessante a nossa conversa, foi realmente um começo aí de um assunto que a gente vai levar para frente. Muito obrigada a todos.